Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 15 de março, domingo, quarto domingo do tempo da Quaresma. Dia do Senhor, dia da alegria, dia do nosso encontro com Deus, nosso Pai. Alegre-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que amais. Cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes e sereis saciados nas fontes de vossa consolação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, celebrando hoje o quarto domingo da Quaresma, o mistério desta celebração nos introduz no júbilo, deixando para trás toda a tristeza e assumindo uma atitude de profunda alegria, gerada pela consolação do amor de Deus. Como ao cego de nascença, Jesus abriu os olhos. Hoje ele também nos abre os olhos da fé e da esperança, curando nossa cegueira e fazendo-nos enxergar os sinais vivos do seu amor. Celebremos então com fé e com alegria esse dia. Lembrando que o dia do Senhor, o domingo, é o nosso dia de participarmos da Santa Missa, de irmos ao encontro do Senhor. Aqueles irmãos e irmãs que são tantos ainda e infelizmente que não têm a oportunidade da Santa Missa, pelo menos se reúna na sua igreja, na sua comunidade, ou faça também a sua oração pessoal em casa. Não se esqueça, portanto, que hoje é o dia do Senhor. Qualquer atitude nossa que volta o nosso coração ou o nosso pensamento para Deus, nos torna mais próximos dele e, naturalmente, nos abre sempre mais os olhos da fé. A liturgia da palavra desse domingo, a primeira leitura, é tirada do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 16, e os versículos 7 e 10 a 13. O salmo de meditação é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E a segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo de 8 a 14. O Evangelho é o Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo de 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus então lhes respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os discípulos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e te lava. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde ele está? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista.
Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Esse é o seu filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é de maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego, disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhes então: Quem é que te fez isso? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-se discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes todos em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acredita no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, e aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosse cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta liturgia celebramos o quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente chamado Domingo Laterale, momento caracterizado pela alegria no meio do caminho penitencial. A antífona da entrada nos convida: Alegra-te, expressão que anuncia a proximidade das festas pascais com as quais nos preparamos. No Evangelho segundo São João, Cristo se revela como a luz que dissipa nossas trevas e ilumina nossas cegueiras. Após colocar lama sobre os olhos do cego, Jesus ordena que ele lave na piscina de Siloé, nome que significa enviado. A cura simboliza o mergulho no próprio Cristo, o enviado do Pai, fonte da verdadeira luz. Trata-se de um texto marcadamente catecumenal, evidenciando que a iniciação à fé ocorre por meio do encontro com Jesus e da adesão à sua pessoa. Em resposta, o homem curado professa sua fé: Eu creio, Senhor. O termo grego usado aqui, creio, expressa não apenas uma crença intelectual, mas uma entrega confiante e total. Peçamos então nesse domingo da alegria ao Senhor que este tempo da Quaresma seja uma oportunidade única para curar nossas cegueiras espirituais e renovar a nossa visão de fé. Aproveite então isso para, diante da fé que nós temos, viver o amor e a misericórdia de Deus, lembrando quais são aquelas coisas que nós recebemos de Deus e que tem dado-nos a nossa alegria. Aproveite então esse domingo
Deus abençoe você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser.